Olá, bom dia. Que situação difícil, não? Perdoar e pedir perdão. Duas situações as quais constantemente vivemos, pessoas que amamos passam por isso, e hoje eu quero falar sobre esse tema tão complicado, sobre pedir perdão e perdoar. O grande problema é que nós temos que entender algo desde o princípio, ou seja, existem nessa trama do perdão e pedir perdão dois personagens. O primeiro é o ofensor, aquele que a princípio comete uma ofensa, e existe o ofendido, aquele que foi atingido por uma ofensa. Então nós temos que definir aqui essa situação que une o ofensor ao ofendido, que seria a ofensa. O que é ofensa? É um erro que causou um dano ao ofendido. A ofensa é um impacto negativo sobre a vida da outra pessoa, da pessoa que foi ofendida. A ofensa pode ser um menosprezo, uma acusação e muitas outras coisas que atingem o físico, atinge a moral e atinge o espírito da pessoa ofendida. Então, a Bíblia, segundo os padrões cristãos, nos ensina que o ofendido tem que perdoar e que o ofensor tem que pedir perdão. O grande problema é que a pessoa que foi ofendida, a pessoa que sofreu ofensa, foi atingida no seu físico, na sua moral, no seu espírito, ela gera nela, essa ofensa, um sentimento de mágoa, um sentimento terrível de ressentimento. O que não deveria ser, porque a Bíblia fala que quando eu aceito a ofensa como algo que me atinge, ela serve como uma roupa feita à medida. Então, a pessoa ofendida, se aceitou a ofensa, ela vai gerar no seu coração, até que haja um conserto, até que haja um pedido de perdão, ela vai gerar nela um sentimento de raízes de amargura. E a Bíblia diz que a raiz de amargura, crescendo com o choro, com a mágoa, com a tristeza, que não se apagam por esse sentimento de ressentimento, vai gerar uma tortura pessoal e vai gerar também a situação de contaminar as pessoas que estão perto da pessoa ofendida. Então, o estrago feito por uma ofensa, ele é muito grande. A ofensa, então, atinge o ofendido, gera nele esses sentimentos horríveis, esses sentimentos atingidos e estando num coração magoado vai gerar raízes de amargura, que vai sofrer a pessoa ofendida tortura constantemente até perdoar e também vai gerar nela uma reação que ela vai contaminar todo mundo, ou seja, a pessoa ofendida fala mal do ofensor e passa a ofender também. Ou seja, é uma coisa muito desagradável. E o pedir perdão? O pedir perdão é mais complicado ainda, porque a Bíblia fala muito pouco sobre o pedir perdão. Ela fala sobre o perdoar, o pedir perdão eu quero conversar com vocês hoje. Eu quero detectar esse vídeo de hoje no pedir perdão. Porque o pedir perdão começa com a grande pergunta: eu pedir perdão de quê? Quantas vezes já falaram que você ofendeu alguém, ou você foi duro, ou você falou uma palavra que não devia, ou você ofendeu, atingiu uma pessoa e fala: eu? O que eu fiz? Eu só falei o que eu pensava. Eu estou certo nas minhas afirmações. As minhas afirmações são corretas. Ela que é uma pessoa que se melindra facilmente. Mas não era minha vontade magoar. Essas são palavras de quem precisa pedir perdão. Mas ela sempre fala de quê? Ela fala: eu não fiz nada, eu não sei de nada, eu não me lembro de nada. E aí vem aquele velho dito popular, não? Que todos vocês sabem. Que o ofensor sempre esquece, mas o ofendido fica nele a dor da ofensa. Então, o que eu quero falar com vocês hoje não é o perdoar, é o pedir perdão. Muito bem, o pedir perdão é o mais importante, porque quem vai pedir perdão, presta bem atenção, é o ofensor, aquele que ofende. Infelizmente, existem pessoas dentro da doutrina cristã que inventaram, não tem base bíblica nenhuma, que o ofendido tem que pedir perdão por ter sido ofendido. Ou seja, uma loucura.
faz com que a pessoa que já está magoada, já está machucada, além de ter que perdoar, ainda fala, olha, eu peço perdão por eu ter agido em você para que você me machucasse. Isso é uma loucura. Então presta atenção, você que foi ofendido, eu não quero falar com você hoje. Você que foi ofendido, você fica quietinho, que o próximo vídeo eu vou falar com você. Eu vou falando com o ofensor. Mas por enquanto, você que foi ofendido, você não tem que pedir perdão para nada, você tem que esperar que alguém venha pedir perdão para você, ok? Então, quem é ofendido, ele vai ter que perdoar, ok? E não tem que pedir perdão para ninguém, ponto. Feito isso, vamos entender, pedir perdão. O pedir perdão é um ato de reconhecimento de erro. Agora vai começar o bicho a pegar para quem fez a ofensa. Porque quando eu reconheço, ato de reconhecimento de erro, reconhecer o erro é a pior coisa do mundo. Todos nós temos um espírito, que eu vou falar daqui um pouco, que luta contra nós para que nós não reconheçamos o nosso erro. Segundo, pedir perdão é um ato de responsabilidade pela situação. Não, eu reconheço que eu errei, eu sou responsável por essa situação e agora eu tenho que ter um ato de maturidade e dizer, é verdade, vamos ter que resolver isso. Um ato de maturidade. Por quê? Quem ofendeu, normalmente é como aqueles meninos birrentos. Eu não fiz nada. Ou seja, pega o brinquedo do outro, não pede perdão. Ou seja, maturidade é a pessoa reconhecer o seu erro e se responsabilizar por a sua atitude. E depois disso, depois de reconhecer, de ser responsável pelo dano e ser maduro de poder saber que tem que reacertar a situação, a pessoa que fez a ofensa, o ofensor, tem que ter um ato de humildade, que é ir até a pessoa a qual ele ofendeu e fazer o quê? Pedir o perdão. E esse ato de pedir perdão é um ato de desarmamento que traz cura e paz. Enquanto o ofensor não pedir perdão para o ofendido, não vai haver cura, não vai haver paz. Pode você falar que você vai fugir, que você não quer nunca mais ver a pessoa, mas sempre vai estar batendo na tua porta, tanto do ofensor quanto do ofendido, ok? Então o que a Bíblia fala para isso, sobre a pessoa que cometeu a ofensa ao ofensor? Fala, examine o homem a si mesmo e depois volte a ser religioso. O problema é que muitos de nós somos super religiosos, estamos com Jesus, vamos na igreja, fazemos cultos, orações, damos dízimo, fazemos todos os práticos de um bom religioso, mas não pedimos perdão das nossas ofensas, porque nós não reconhecemos, nós não nos responsabilizamos, nós não somos maduros, nós não somos humildes e não queremos o desarmamento. Então você quer ser religioso com tudo isso? Paulo diz, examine o homem a si mesmo, depois participe da ceia do Senhor. Você só pode comer do pão e do vinho, você só pode estar perto do Senhor quando você se examinar e resolver tomar esse ato de desarmamento. A outra coisa que Jesus fala é, toda vez que você se lembrar, porque muitas vezes você não sabe que você ofendeu alguém. Muitas vezes você falou alguma coisa e a pessoa não conversou com você, mas depois alguém diz, puxa, fulano não fala mais comigo. Aí a outra pessoa diz, você sabia que ele está magoado com você? Eu não sabia. Então, quando você não sabe que a outra pessoa está magoada com você e de repente alguém te conta ou você se lembra, ou a própria pessoa vem e diz para você, o que Jesus diz? Em vez de você estar na igreja fazendo sacrifícios de adoração, aprenda a ser misericordioso, deixa a tua oferta na igreja e vai se reconciliar com a pessoa que você ofendeu. Ou seja, não adianta ser religioso, não adianta fazer se você não se autoexaminar, não deixar os seus atos religiosos e tentar reconciliar, porque Jesus nos deu o ministério da reconciliação e é obrigação minha, obrigação tua, no sentido de que nós devemos fazer tudo para desarmar-nos, para vivermos em paz. Porque a palavra do Senhor diz, tudo o que você fizer, tende paz com todos. E agora, mas quem, Renato, não me deixa reconhecer, quem não me deixa ser responsável, quem não me deixa ter maturidade, quem não me deixa ter humildade, quem não me deixa ter esse ato de desarmamento? É um espírito
que existe no meio religioso e que afeta todas as pessoas de outra maneira, que é o espírito de Diótrofes. Talvez você não saiba quem seja esse débil mental. Esse Diótrofes é uma pessoa que gostava de ter a primazia na igreja antiga, ou seja, é aquele que quer ser o bom da boca, é aquele que eu nunca fiz, eu não falei, eu não disse nada, é erro da pessoa, eu só quis ajudar, não reconhece nada, quer ter a primazia, eu tenho a tranquilidade dos meus atos, ou seja, Diótrofes era aquele que sempre achava que tinha feito o melhor. E um bom exemplo para você bíblico, como eu já disse, a Bíblia não fala muito em pedir perdão, mas fala mais em perdoar. O Espírito Santo de Deus tocou e falou, o próprio Deus falou com os amigos de Jó. Vocês lembram dos amigos de Jó? Pois então, os amigos de Jó fizeram o que eles acharam que era melhor. Primeiro ficaram quietos e depois começaram a tentar fazer com que Jó lembrasse se ele cometeu algum erro para estar sofrendo tudo aquilo. E Deus fez o seguinte, no último capítulo de Jó, o Espírito do Senhor, o Espírito Santo fala para os amigos de Jó, agora vocês deixem as ofrendas de sacrifício e vão ter com seu servo Jó, com seu conservo Jó, e peçam desculpa, peçam perdão a ele, porque vocês foram insensatos. Quem ofende é sempre insensato. Quem ofende é uma pessoa que não teve a sensatez de saber como falar, de ter mel nas palavras, de saber que uma palavra dura é como um câncer e a palavra doce, saudável, é como cura para os ossos. Então, falta sensatez. Então, hoje, o que eu peço a Deus é que o Espírito Santo do Senhor traga sobre si o reconhecimento para você. Que eu, ao falar essa palavra, você se lembre de que alguém falou que está ofendido com você. Que o Espírito Santo te lembre que você se examinou. Puxa, eu acho que eu falei alguma coisa para aquela pessoa que não deve. Vá até ela e tente restaurar. Reconheça o seu erro. Tem que fazer esse reconhecimento, se responsabilize por essa situação e toda pessoa responsável vai atrás daquela pessoa a qual ele ofendeu e peça perdão, ok? Depois, então, nós vamos falar sobre o perdoar. Então, hoje eu paro por aqui, pedindo para o Espírito Santo de Deus falar comigo e falar com você, para que nós possamos ir até as pessoas que nós ofendemos, pedirmos perdão a ela e restaurarmos nossas relações, ok? Então, ficamos por aqui hoje. Só para contar para você, essa semana que se passou, eu recebi um telefonema de uma mãe que disse assim, Renato, eu não vou nunca mais perdoar o meu filho, porque ele me ofendeu amargamente. E o filho não tem ideia que ele ofendeu a mãe. O filho acha que o que ele falou estava certo, era o que devia fazer. Então eu peço a Deus que o Espírito Santo toque essa mãe para perdoar, toque esse filho para pedir perdão, porque quem é o espírito que comanda o não perdão é o próprio Satanás. Quem não pede perdão e quem não perdoa está sobre as hostes, não do Espírito Santo de Deus, mas sobre o espírito do próprio Satanás, esse espírito de Diótrofes, que impede com que as pessoas se reconciliem. Em nome de Jesus, eu oro por isso, por reconciliação na tua vida, se você foi o ofensor, e na vida de quem você ofendeu, no nome de Jesus. Tenha uma boa semana e no final de semana que vem, ou durante essa semana, eu vou ver o que eu vou fazer, nós vamos pôr o vídeo do perdoar, ok? Deus te abençoe, fique em paz, uma semana de vitória.